Eu vou pegar um ovinho e vou fazer bem gostosinho. Deixa bem quietinho. Agora, esperar. Vamos ver se... Opa! Não, ainda tá muito branquinho ainda. Pera aí. Vamos ver se já ficou pronto. Agora sim. Deixa o like. Me chamo Kim Jang-il, um estudante comum da Coreia. Pelo menos eu costumava ser. Ontem, de repente, me tornei o rei demônio Kratos, o chefe final do jogo que eu gostava de jogar. Bom, essa é uma história comum. O objetivo desse jogo, Paladino de Sangue, era reviver o herói ancião que havia adormecido. Sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Contar isso pra vocês desse jeito não ia ajudar em nada. O problema agora é... Então alguém se aproxima. Lord Kratos. Logo vemos ajudante Zéfiros, nível 15. Os preparativos para a guerra foram concluídos, e logo percebemos que o grande exército já estava preparado. Então vemos o príncipe que bebe sangue, Asurat, nível 534. Logo vemos a monarca do frio, Sige, nível 531. Vemos também arquiduque da névoa, Hatak, nível 555. Também vemos tirano da rocha negra, Baal, nível 539. E lá estavam eles todos reunidos perante o rei. Então o rei fala: "Exército demoníaco, prestem atenção!" Eles em silêncio logo ficam escutando. Essa guerra. Eu, Kratos, ordeno todos vocês, demônios. Deve parar a qualquer custo. A partir de agora, nós... E eles se preparavam para ouvir o que ele estava prestes a dizer. Vamos parar nosso ataque e começar a cultivar. Enquanto eles ouviam, o silêncio reinava. E logo, com toda a fúria, gritavam que isso era um absurdo. Eles são assustadores, pô! Com seu grito, eles ficam em silêncio. Se começarmos essa guerra... Então a notificação aparece. Você começou sua 20ª jogatina. E lá estava ele, acordando. E logo aparece personagem jogável. Quinte imaturado, nível 9990. Com certeza eu vou morrer nas mãos dele. Então começa a história dele. Eu me tornei um aluno graduado em um curso de agricultura dentro da Universidade da Coreia, esperando me tornar um fazendeiro rico. Eu era inteligente pra caramba, então me tornei o melhor aluno do meu curso bem rápido. Ser o melhor aluno significa: caramba, Jang-il, você é tão inteligente. Escreva minha tese também, isso vai te ajudar muito. Quero que você me ajude nesse projeto. Você é muito bom nisso. E Jang-il, abra os campos. Onde eu tinha me tornado o escravo número 1. Que diabo de vida é essa que eu estou vivendo? Porque eu estou fazendo todo o trabalho e os professores estão ficando com todo o crédito. Aqueles arrombados! Eu vou matar todo mundo! Eu vou matar todo mundo! Minha dopamina tinha se esgotado totalmente. Estava ficando maluco. É o único jeito de ter um boost de dopamina. Era jogar alguma coisa. Um jogo que era super difícil e bem complicado de subir de nível. Nenhum jogador tinha conseguido concluir esse jogo pela 19ª vez. Queria tanto ter algum senso de conquista que joguei esse jogo sem nem dormir. Primeira vez, segunda vez, 10ª vez. E então me tornei a primeira pessoa a concluir o Paladino de Sangue pela 19ª vez. Estou tão feliz. Eu sou o mais forte do mundo. A 20ª jogatina vai ser insanamente mais difícil. Um inferno. Preciso subir de nível primeiro, antes de tentar. Vou subir de nível. Eu sou o mais forte. Enquanto vi o perfil desse camarada, o nível máximo é de 9.999. Então vamos parar de subir de nível por enquanto. Quantos anos eu levei? Que seja. Aqui vou eu, a 20ª vez. Você irá começar a sua 20ª jogatina? Sim ou não? E ele aperta o botão, e logo uma luz começa a sair. E lá ele ficava se perguntando o que estava acontecendo. E quando vemos a alma dele sai de lá e entra dentro da tela, adentrando no novo mundo, ele começa a descer rapidamente. Mas que merda, que droga é essa? Calma, eu sou inteligente afinal. Certo, estou azul agora. Isso significa que essa é minha alma. Provavelmente não vou cair e morrer. Provavelmente. Essa é a torre da vida. Significa que eu entrei no jogo, o Paladino de Sangue. Que? E essa turma do Paladino? Isso aí, eu vou possuir meu personagem Quinte imaturado que está quase no nível máximo. Minha vida de ser invencível e forte está prestes a começar. Assim que ele estava prestes a entrar nessa princesinha, ele logo percebe: agora que olho pra ele, realmente não quero me tornar isso. Então automaticamente ele desvia. Pra onde que eu estou indo? Mas que diabos? Ei, definitivamente não é aqui. Não, falei que não quero aqui não. E lá volta o presente.
Estou ficando maluco. Se eu não tivesse aquele pensamento idiota depois de olhar para o Quinte maturado, teria me tornado o personagem mais roubado do jogo. Eu sou tão idiota, um imbecil completo. O outro começa a se aproximar e ele ao fundo falava que o Kratos tinha ficado mais fraco. E foi por isso que ele tinha parado o ataque e ficou com medo. O camarada de capuz ficava dizendo que eles iriam juntar e cortar a cabeça dele. E assim eles compartilhariam a autoridade do trono, pois o Kratos tinha se tornado o rei tirano com a cabeça do Lorde anterior. Então Dógolos perguntava se ele tinha ficado mais fraco, pois 2 dos 4 iriam sofrer um ferimento fatal e morrer. A mulher falava para esse Asura que se ele se oferecer para seu escudo, eles poderiam tentar, e com raiva ele ficava, perguntando se ela queria morrer, e o do cabelinho vermelho apenas ficava pensando que ele estava com fome. Então ele, bolando o plano, ficava se perguntando se ele tivesse evidência de que o Lorde demoníaco fica o mais fraco, e o que ele iria fazer, pois se esse fosse o caso, todos eles deviam dar cabo dele, e o outro continuava dizendo que estava com fome, e lá o camarada apenas escutava tudo. Reportando, a moral do nosso exército está completamente esgotado. Houve ainda mais casos de pessoas atacando e devorando uns aos outros internamente, e alguns que deixaram o território dos demônios sem aviso. Os 4 grandes generais demoníacos estão enfurecidos, dizem que o senhor ficou mais fraco, e estão planejando trabalhar juntos para finalizar você. Ele pensativo, se os 4 atacarem juntos, com certeza eu vou morrer. Se eu parecer fraco, eu vou morrer. Espera, e quanto ao Quinte maturado? Já que não possui ele, por enquanto ele é só um cadáver, não é? Então simplesmente avançar em direção ao mundo humano seria o melhor a se fazer. E esse é um vídeo da tumba do Paladino, que foi enviado pelo general Agmir. E lá apenas mostrava o vídeo do camarada sem dó e sem piedade. O outro implorava pela vida, mas não tinha como. E ele lá apenas ouvia, pois o camarada estava mais puto do que nunca. Droga, não vai rolar também. Isso aí parecia um maluco insano jogando. Não quero mexer com esse cara. Tenho que ficar aqui, não importa o que. Nesse ritmo, ou vou parecer fraco ou escolher me render. E os 4 generais não vão me matar. E se eu avançar para o mundo humano, o Quinte maturado vai arrancar meus olhos e me matar. Por quê? Por que vim para esse mundo do jogo? Não tenho um segundo de paz nessa merda. O único jeito seria resolver o problema de comida e fazer os demônios se acalmarem. Lorde Kratos, onde está indo? Perdão? Eu estou indo procurar alguma terra decente para cultivar. Perdão? O que foi? Lorde Kratos, você é um narcisista arrogante e não tem nenhuma educação. Dizer perdão desse jeito, isso é nojento e aterrorizante. Por favor, não faça mais isso. O que está rolando com ele? Está tentando me provocar? Ele sempre teve essa personalidade. O Zéfiros apareceu só uma vez antes da batalha contra o Rei Demônio, sem nenhuma explicação. Mas isso fez ele se tornar um personagem um tanto quanto popular. Grande Paladino, o Lorde Demônio não quer mais lutar. Por favor, volte. E lá o cara, sem perca de tempo, finaliza ele. Por isso os jogadores pensaram que ele era só muito leal ao Lorde Demônio, ou o respeitava de verdade. Seu erro dessa vez foi sem precedentes. Nunca vi um Lorde Demônio que perdeu esse tanto de confiança dos demônios. Mas ele é irritante pra cacete. Você quer cultivar nas terras dos demônios? Não sabia que sua memória era tão ruim quanto a de um pombo. Cara, eu sou o Lorde Demônio, sabia? Não exagera. Não, vou continuar. Porque eles não estão ficando com medo. Tanto os Lords Demônio anteriores como você mesmo já tentaram cultivar nessa terra, não foi? Com as diferenças extremas em temperatura, você devia estar bem ciente de que nada cresce nessa terra, não? Sei que aqui é chamado de Terra da Morte, mas com as minhas habilidades atuais é possível salvar esse lugar. Realmente eu odeio cultivar, mas preciso sobreviver primeiro. Ele pegando no chão, o outro apenas observava, e assim jogando a terra na boca. O Lorde Demônio está estranho. Ele se tornou um mendigo que come até terra. O que você está escrevendo? Para de escrever, o que é isso? Estou apenas cumprindo meus deveres. Registrar as crônicas do Lorde Demônio é importante, afinal. A habilidade do Lorde Demônio lembra como as coisas realmente se deterioraram. Ele é um pé no saco completo. Enfim, o chão aqui com certeza não tem nenhum nutriente, nem nitrogênio também. Nitrogênio, um elemento que é absolutamente necessário para o crescimento das plantas. Plantas são incapazes de usar o nitrogênio no ar sozinhas, mesmo que forme 78% da nossa atmosfera, porque os átomos foram veículos triplos sólidos, fazendo ser quase impossível passarem por reações químicas. Portanto, a humanidade desenvolveu o processo de fixação de nitrogênio através da engenharia química, levando a um grande aumento na produção de alimentos. Fazer isso aqui? Impossível, não tem nada a ver usando como fundação para o cultivo. Significa que precisamos usar o mecanismo de fixação de nitrogênio da natureza, relâmpagos, usando sua alta voltagem. O nitrogênio é oxidado em nitrito, então ele se mistura com a água da chuva e é absorvido pelo solo. Então chega algum momento que os dois ficam
ficam de frente, e lá ele preparando o ataque começa a cortar a si mesmo, fazendo o sangue cair. E lá mostra que o camarada morreu. Ele explode tanto em um relâmpago quanto umidade ao mesmo tempo. Ele é uma técnica perfeita para criar um solo fértil. Então ele avisa, para trás, aqui vou eu. Então ele começa a cortar. Golpe de... Logo começa a sentir dor. Esse Lorde Demônio Lunático usa isso o tempo todo. Ele é um maluco, dói pra cacete. Ele olhando, logo ele nota o subordinado dele. E todos eles pensavam que ele estava muito fraco. E com medo ele ficava... Você ficou 100% mais fraco. Ele definitivamente é um assassino. Seu plano é me provocar e depois me matar. Isso é melhor que morrer, aqui vou eu. Golpe de sangue! E assim, começando o sangue a se espalhar. Ele fica lá só esperando o movimento. E nada acontecia. Ah, mas que droga! Então os camaradas logo vão se aproximando. E pergunta se ele estava se sentindo mal. Ai, ferrou de vez! Então chegamos até o herói princesa. É bem vago, mas tenho algumas memórias da minha vida passada. Vivi essa vida mais de 10 vezes. E sempre fui para aquele lado. Me movia por causa da invocação de dever, que me levava até lá todas as vezes. Mas não tenho mais isso. A invocação de dever não me diz mais nada. O que vou fazer da vida agora? E lá aparece NPC Quinte Maturado, nível 9990. Ele olhando para si mesmo, começa a se retirar daquele ambiente. Ele se aproximando já tudo armado. O do capuz perguntava se ele sabia da regra dos demônios mais fortes, pois o mais forte seria o rei demoníaco. Ah, são tão medonhos, cada um deles é tão forte, não consigo nem usar habilidade, eu vou morrer. Então o do capuz ficava pensando que a pressão era incrível, e fica dizendo que a luta nem começou ainda, mas ele já começou a canalizar toda a força ao ponto de seu corpo tremer. E lá sorrindo, ficava perguntando pra ele se ele poderia derrotar os 4 de uma vez só. E quando ele olha, os 4 já estavam escondidos. Quando ele percebe, se perguntava o que estava acontecendo e soava frio. Lá no pensamento deles ficava dizendo que eles queriam ver como ele lutava e se fosse possível se juntariam à luta. E suando mais ainda, apenas xingava eles. E continuavam dizendo que como eles são demônios, claro que eles seriam malvados. Então o ajudante começa a falar: baseado na tradição milenar dos demônios, todas as lutas são mortais e não há como desistir. Do capuz pede para esperar. Olhem como ele agiu rápido. Então ele se prepara dizendo que ele não iria ficar com medo, pois ele iria ganhar, porque ele estava enfraquecido. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que diabos eu faço? Agora mesmo testei a minha força, já que o Lorde Demônio deve ser muito forte, mas não sou tão forte assim. Sou forte, mas nada demais. Então rapidamente já avança pra cima. Já vi esse movimento no jogo. É uma investida ou um corte. Como eu desviaria disso? E assim rapidamente ele desvia. Como que eu desviei? Já que seu pé esquerdo está pra fora, significa que vai ser uma investida. É igualzinho ao jogo. Então mais uma vez ele desvia. O óculos pergunta se eles viram a expressão de Kratos quando ele tinha desviado do golpe, pois ele iria contra-atacar e arrancar o braço dele. A mulher se perguntava por que ele não tinha feito e queriam observar mais. E assim a luta entre eles dois continua. O que está acontecendo? Todos os seus movimentos são iguais do jogo? Quando encontrei Azurati pela primeira vez, eu fiquei espantado. Impossível, dá para derrotar ele? É rápido usando fintas e tem diversos golpes malucos. Mas, depois de morrer uma vez, 3 e 10 vezes, finalmente derrotei em minha tentativa número 128. Nas minhas 19 jogatinas seguintes, consegui passar dele numa boa, não tomando nenhum hit. Ele gritando começa a atacar, ou seja, nem ferrando que ele vai me acertar! E lá ele se tremia com o poder do nosso prota. Quanto mais ele tentava, mais psicopata ele ficava. Eles pensavam se ele estava se divertindo. Ele cerra os dentes com fúria total, chamando ele de estrume. Enquanto ataca, a sua cara ainda continua louca, mas por dentro ele estava. Que alívio, claro. Não é por isso que conseguirei derrotá-lo, mas percebi algo importante. Esse mundo é igual ao do jogo. E lá aparece o sistema, King Actio. Você percebeu a regra básica desse mundo. Ele olhando. É o mensageiro que vejo nos mamás? Você também teve sucesso em desviar dos golpes de seus inimigos com alta concentração. Como recompensa, uma parte do sistema do jogo que é usado por personagens jogáveis foi desbloqueada. Função de alvejamento desbloqueada. Quando ele olha, logo percebe que algo apareceu na cara dele. Esse é o alvo que é usado em habilidades especiais? Isso significa... Então usando a habilidade de sangue mais uma vez. Corte de sangue! E assim, avança pra cima dele saindo uma bola de fogo. Os outros quando percebem ficam impressionados. E lá do lado de fora todos eles gritavam, dizendo que Kratos era incrível. E lá estava ele, de joelho, derrotado completamente. Ainda está vivo depois de ser acertado pelo golpe sanguinário, que é insta-kill no jogo? Merda, sua regeneração é ótima, então tem energia para se recuperar. E assim mais uma vez usa a mesma habilidade. E lá ele continua usando golpe atrás de golpe. E eles pensavam que ele estava sendo apenas torto. Ele não morre, o que eu faço? Você resgatou todas as roupas de Azurati e agora ele tá pelado. Que mensagem aleatória é essa? Pode não me tratar como tarado? Um novo sistema foi desbloqueado. Remoção de armadura do inventário desbloqueada. Tem uma armadura boa? Quando ele olha aparece. Mas que diabos, só tem o que eu já estou usando. Não vejo nada que possa ser usado agora. Preciso me livrar dele antes. Não sou tão forte assim, então não
consigo matá-lo. Sua regeneração é ótima, então vai se recuperar com o tempo. Espera. Já que ainda não está morto, ainda posso alvejá-lo e continuar usando golpes de sangue. Posso infundir o chão com um monte de nitrogênio. Sim, sou inteligente pra cacete. Esses caras estão com medo de mim, né? Ótimo, vamos testar. Ei, Sige! Ela atende ele. Amarre Azurati firmemente. Ela corada pensava que ele estava querendo humilhar ela, pois amarrar um cara pelado seria humilhação aos dois ao mesmo tempo. E lá estava ele. Passo 1, preparar o para-raios. Lá estava ele, dormindo que nem uma princesa. Logo ele acorda doido, dizendo que o imortal Azurati se recuperou completamente. E lá fica dizendo que como ele não tinha derrotado ele tinha ficado mais fraco. E que dessa vez ele seria derrotado. Passo 2, golpe de sangue. Com isso, posso oxidar o nitrogênio do ar em nitrito. A toque, quero que cubra essa área com névoa. Tem que ser grossa ao ponto de água fluir. Do óculos ficava em dúvida, e lá ele ficava pensando. Ele queria encharcar esse lugar para que o raio seja mais doloroso, e ele diz que aprendeu algo novo hoje. Então, preparando a sua habilidade de névoa, começa a espalhar completamente. Passo 3, espalhar a névoa. Passo 4, golpeie mais. E quanto mais atacava, mais dor ele sentia. E tanto o mordomo quanto eles observavam tudo. O outro, sem acreditar, começa a abrir os olhos. Incrível! Com isso posso tornar a terra daqui boa com nitrogênio. E se eu conseguir uma colheita abundante, estou ficando animado. E lá continua atacando que nem um Psychopass. E assim na tarde vai se acabando tudo. E quando ele pega a areia novamente, bom, só preciso continuar infundindo nitrogênio com esse método. O próximo passo é nutrir o solo. Esse solo de estrutura monovolente e frouxo não permite que o oxigênio entre nem drena a água bem. Para cultivar chão quebradiço, a de estrutura granulada é ideal. E é por isso que a coisa que eu vou criar agora é Estrume! Todos vocês me tragam bosta! E lá todos eles dessa forma começam a ouvir ele. E lá ficava pensando que usar ele como exemplo e fritá-lo. Ele estava pensando em cobrir o Azurati com merda. E lá chamavam ele de incrivelmente cruel. E assim chegamos em outra área e o herói princesa estava se aproximando. De repente alguém grita por ajuda. Quando ele observa, continuam pedindo por ajuda e assim vai se aproximando. Nós fomos atacados. E lá esses dois aparecem. Já vi eles em algum lugar. Nós fomos atacados por um grupo de goblins. Por favor, nos ajude. Sim, nos ajude. Vamos te compensar. Ele observa sem nenhum pingo de expressão. E assim os dois ficam assustados. Não tenham medo, não sou suspeito. Mas ele parece suspeito pra caramba. Horrivelmente suspeito. Machucou a perna. E assim começa a erguer ele. Por favor, me mostre o caminho. Ah, claro. Você é forte, sou o Revanante Acharan. Aquele ali é o meu servente de All Fronteira. Posso saber quem é você? A partir de agora. Isso que quero saber. Voltando para o castelo, eles já estavam reunidos apenas em uma reunião. Do óculos fica se perguntando como eles poderiam levar Coco para eles e como que eles iriam produzir. A outra, com vergonha, apenas se perguntava como que eles iriam fazer isso e que era muito nojento para eles. O do cabelo vermelho falava que fazia tempo que ele não comia e que nem mesmo conseguiria cagar, tampouco essa mulher, e ela falava que não era para falar sobre Coco para ela. Do óculos falava que mesmo que ele conseguisse cagar, ele não queria dar a ele e que eles iriam bater em alguns demônios de rank baixo e obrigar eles a cagar. Então chegamos até um outro lugar e alguém gritava: por favor, não faça isso, eu imploro. Se ficarem assistindo, não vou conseguir cagar. Esperem lá fora, por favor. Do óculos começa a entrar perguntando por que a demora. Ele pergunta se ele não conseguiria mesmo se tentasse muito. Lorde Raktok, não como faz tempo, até que eu consiga impedindo ele de finalizar a palavra, logo agarra o pescoço dele e usando sua habilidade, começa a agradecer a ele, pois ele teve uma ótima ideia. Então quando o ataque vai se aproximando, ele fica gritando. Então ele aparece impedindo o ataque dele. Quando o do óculos olha, perguntava o que ele estava fazendo e logo ele fala que se perfurar o estômago dele, ele morreria, ou seja, sem o cocô, e continuava falando que era pra ele continuar coletando. Então, largando ele, chama ele de inteligente, considerando que veio dele. E estressado ele fica, dizendo que se ele alimentasse ele com a carne ex-camarada, talvez eles conseguissem. E lá apenas ele escutava tudo, pois a pressão estava tão grande que o outro já estava com medo. E assim os dois avançam pra cima do outro. Então nosso prota aparece diante deles. Mas que caramba vocês estão fazendo? Humanos não são os únicos animais que cagam. E assim chamando eles lá pra dentro. Não adianta pegar cocô sem valor nutricional. Precisamos de fezes que sirvam pra produzir adubo. Adubo? Sim, um ingrediente que provê o campo com nutrientes. Normalmente adubo é facilmente feito com pó de madeira, ervas e solo, casca de ovos e cocô de galinha. Para pó de madeira e ervas podemos usar aquelas casas vazias que vimos antes. O problema são as cascas de ovos e bosta de galinha. Então ele começa a ter uma ideia. Zifirus, me traga um mapa da nossa terra. E ele confirmava, assim que ele traz, colocando na mesa, começa a observar. Como esperado, é igual a do jogo. O que significa que devo conseguir encontrar o que preciso quando chegar nesse lugar. O habitat das cegonhas demoníacas. No jogo, há diversas por todo lugar de lá. Indica que cegonhas podem ingerir ótimos nutrientes da terra aos humanos. E então cagam e botam
ovos lá. É o lugar perfeito. Sua Majestade, está querendo coletar fezes de cegonhas? Olha, você é inteligente. Esse lugar é chamado de montanha de onde ninguém volta. Não há lugar para se segurar na hora de escalar. E se cair, vai ser pego pela correnteza forte. Bem, eu sei disso. Por esse lugar não é sistematicamente disponível para jogadores. Mas eu consigo escalar. E assim, finalmente, eles chegam no local. Eles ficam pensativos do que ele vai fazer. Diversos já foram desafiados a caçar aquelas cegonhas no passado. Mas todos acabaram sendo vítimas da correnteza. Ele olhando, eu vou escalar o topo e arremessar essa bolsa que estará cheia de cascas de ovos e fezes. Peguem-a. Se o plano for um sucesso, todos comerão bem. O grandalhão apenas ficava de olho, e lá apenas relembrava de tudo que tinha acontecido com os moradores da região. Enquanto nosso prota se preparava, a correnteza ficava mais forte. Foi na minha 13ª jogatina. Eu tentei tudo para subir. Tentei centenas de vezes, morrendo sem parar no processo. Então, saltando, todos ficam apenas observando. E no fim, consegui. Logo ele se agarra firme, abusando de um bug. Ele começa a forçar a montanha. Lá eles ficam apenas observando. Abra o inventário de equipamentos. Assim que ele abre, desequipa tudo. Lá ele! Eles ficam sem entender o que estava acontecendo. Que é isso, rapaz? Lá ele utiliza o bug e começa a subir. Então, utilizando o bug, todos eles ficam sem entender nada. Tenho que rolar meu corpo. Assim ele rola, e lá ela começa a gritar: equipar tudo! E lá se equipa novamente. E lá estava ele bugado. Quando ela percebe, ele pôs a roupa, rolar meu corpo e desequipar tudo. E assim mais uma vez a bundinha dele aparece. E quando eles observam, e mais uma vez equipa a roupa. E lá ele continua: equipa a roupa, desequipa a roupa, equipa a roupa com a sua bundinha sexy. E lá finalmente lá estava ele na sua pose de fodão. Está feito. Um mundo onde o sistema do jogo um mundo onde o sistema do jogo é compartilhado, um inventário de equipamentos e a borda do tem como ler isso não, cara. E a borda do mapa que supostamente ninguém deve conseguir alcançar. Oh, então é possível. Combinando tudo isso, experimentei e descobri que era possível. Lá o grandalhão Baal falava que nosso prota disse que eles iriam ser alimentados e que ele iria subir para ajudar. Perdão, Lord Baal, esse lugar é... Não, você não vai! E assim ele corre rapidamente, nosso prota observa e vê que ele estava subindo. E lá tentando alcançar, disse que ele iria seguir a vossa majestade. O que você está fazendo? Então quando ele tentou se agarrar, não deu certo, pois quebrando ele começa a cair. Logo nosso prota aparece agarrando a mão dele. E lá estava ele peladão mais uma vez. Ah, esse cara é pesado pra caramba! Meu braço vai cair! Não, espera, por que eu tô tentando salvar ele? Ele é um dos 4 generais demoníacos, uma ameaça à minha pessoa. Seria bom se ele morrer, não? Entenda, eu não tenho motivo pra te ajudar. E lá ele olhava com seu olhar. Então começa a voltar no passado, que alguém chamava pelo nome dele, pois alguém pedia por ajuda só dessa vez, pois o professor dele não queria deixar que ele entregasse a atividade. E com isso ele poderia ser usado como escravo para sempre. E pergunta se ele poderia falar com ele, pois só assim ele poderia dar uma olhada. E continua chorando, dizendo que o professor amava ele e que ele era o melhor. E perguntava se ele poderia escutar, e pedia por favor. Era um segundanista que me seguia. Já que eu era o escravo número 1, o professor poderia me escutar. Mas, problema seu. Tenho medo de pedir. Pensava que me colocaria numa posição de desvantagem. Talvez, só talvez, eu teria conseguido ajudar aquele cara. Então, apertando firme, se eu tentasse um pouco mais, se eu tivesse usado tudo o que eu tinha, se eu fosse até o meu limite, seu rosto em minhas memórias poderia ser sorridente. Então, gritando com toda a força, começa a erguer ele, ao ponto do próprio braço estralar. E lá, com toda a força, conseguia levantar ele. E assim é jogado lá para o topo, fazendo ele cair em segurança. Sentindo dor em seu braço, o outro observa e começa a falar que ele tinha salvado ele, mesmo que fosse arriscado. E se perguntava por que tinha feito aquilo. Nosso prota em silêncio, pensativo ficava. E logo fala: porque machuca menos que abandonar um seguidor e acabar me arrependendo. Ele ouve sem acreditar e começa a sair as lágrimas de seus olhos. Eu deveria ter feito isso por você também. Perdão, me desculpa. Logo um sistema aparece bem diante dele. Mesmo em um estado onde você não estava completamente adaptado ao corpo do rei demônio Credos, usou toda a sua força. Como resultado, agora você possui a devoção completa de Baal, um dos 4 generais demônios. Ele está tão agradecido assim. Em honra de sua conquista, o sistema faz com que provê seu exército. Com extrema felicidade, te fornece uma grande quantia de pontos. Uma grande quantia, hein? Pontos de felicidade, sistema de acumulação aberto. Ele observando, pontos de felicidade? Eu conheço isso. É algo que pode me dar desconto por sorvete? Tem alguns lugares nesse mundo que vende sorvete? Não, que tipo de mundo de jogo venderia sorvete? Eita, que susto, ele consegue conversar comigo assim? Para cada soldado no exército demoníaco que se sinta feliz com o estômago cheio, você vai ganhar um ponto de felicidade. E pode usar esses pontos para comprar atributos. Você só consegue
consegue usar atualmente 20% da força do Lorde Demoníaco Credos. E lá aparece vigor 20%, força mental 20%, força 20%, destreza 20%, poder mágico 20%. Tenta aumentar todos os 5 atributos e chegar nos 100% de força do Credos. Tá bom, então vamos ver. Mais 10% de vigor. Para poder comprar 10% de vigor, você precisa de 50 pontos de felicidade. Ah, que caro! Pode usar pontos de felicidade para comprar aprimoramentos de habilidade também. Habilidade que você possui, golpe de sangue nível 1, ponto necessário para subir de nível 250. Não consigo fazer nada ainda, mas se eu conseguir cultivar com sucesso, vou conseguir ganhar bastante pontos, não? E aí vou ficar bem forte e aumentar minha taxa de sobrevivência também. Ele olhando e ser agradecido por alguém. Seria algo bem legal. Baal ficava observando, ficava pensativo que ele seria dizimado imediatamente se caso ele não ouvisse o que o nosso prota tinha a dizer, pois o Credos era realmente o Lorde Demônio e que ele não salvou ele por boa fé. Ele lá em cima: "Ei, vocês aí, vou colocar merda nessas cascas de ovo e tacar aí pra baixo. É bom vocês pegarem." Eles ouvem e ficam surpresos, e assim, jogando, começa a ir em direção a eles. E quando cai, o arco-íris de Cocô começa a fazer eles ficarem surpresos. Cultivar, vamos dar o nosso máximo para cultivar. O primeiro passo é fazer adubo, merda de gaivota, cascas de ovo, cinzas de árvores queimadas e a preparação de solo. Depois disso, tenho que triturar e misturar tudo muito bem. Sige, esmague e triture tudo isso. Ela pergunta pra ele se era pra ela fazer isso mesmo. Pra que serve esse tanto de braço? Vai logo, começa. Ela começa a ficar com raiva, dizendo que ela era uma monarca e que ela não tinha tantos braços pra fazer essas coisas. Então, como exemplo, ela puxa as espadas. Ah, é mesmo? Vou te dar uma tarefa mais simples então. Ali, você só precisa ficar paradinha. Fácil, né? Assim que ela ouve, começa a fazer tudo o que ele pediu. Ah, fiquei assustado por um momento ali. Essa galera tem um pavio curto, então não posso deixar minha guarda baixa. Mas eu sou o Lorde Demônio. Vou continuar seguindo em frente com coragem e força. O segundo passo para fazer adubo é adicionar água. Ah, Toque, quero que preencha o ar com névoa. Do óculos fala que o fedor vai ficar ainda mais forte e que ninguém iria aguentar. E tudo isso era por causa da umidade. E por que ele iria fazer isso? Então novamente aponta usando ele como exemplo. E rapidamente ele assustado começa a fazer o que ele pediu. Já está bom de umidade? Baal fica dizendo que tinha ficado macio depois que botou água. O terceiro passo é colocar adubo em um lugar seco e cobrir com uma manta feita de penas de gaivota. Mas, mesmo fazendo só um pouco assim, demora muito tempo. Para poder fazer um adubo suficiente para cobrir esse pedaço de terra tão vasto, não tenho escolha a não ser mobilizar todos os demônios. Tem algo que está me incomodando, mas tem que ser feito agora. Vou usar a autoridade de Lorde Demônio. Chegando à noite, eles começam a se aproximar perto da cabana, e um dos camaradas já estava lá cuidando da filha doente. Ela começa a chamar por ele, e ele perguntava o que aconteceu. Ela pedia por favor, e era para ele devorar ela. Ele chama ela pelo nome de Flute, e confirma que era para ela não falar mais essas coisas para ele. Ela chora dizendo que sente falta da mãe, fazendo ele ficar surpreso, e começa a relembrar do momento onde ela estava sendo atacada, e enquanto ela chorava, o monstrão já começa a preparar para o ataque. Então ela parece tentando proteger a sua cria. Quando a criança observa, apenas vê o último olhar da mãe dela. E assim, o bichão devora ela completamente. E lá ele apenas ficava triste por tudo isso ter acontecido, pois qual seria o motivo dele continuar vivendo? Então o som é escutado, e ele olhando, logo percebe que o nosso prota e a equipe dele chegou. Ele ainda tem força para gritar, hein? Peguem-no! Ao fundo ele grita pela filha dele, dizendo que deixar ela assim, os demônios de rank mais alto iriam devorar ela. Enquanto ele é carregado, ela apenas ficava lá gritando por ele. Quantos já temos agora? 20 demônios, ainda precisamos de mais 30. Nosso prota olhando para ela, apenas vê que ela chorava. E assim mais uma vez relembra do passado que ele jogava. Enquanto ele clicava, logo preparava o ataque para cima dela, e logo vê ela chorando. E assim vira o rosto, esquecendo de tudo. Então começa a dar ordem. Parem todos os atos ilegais de comer nossa própria espécie. Zífiros, quero que você reúna os demônios restantes. Todos vão começar a fazer adubo agora. Eu sou o Lorde Demônio. Tirania desse nível está tudo bem. Para poder alcançar o meu objetivo, o papel de líder é algo que necessita de sacrifícios. Então amanhecendo, toda a galera já estava lá fazendo adubo. Por que eu estou desperdiçando minha força nisso por dias? Cultivar parece algo tão ridículo. Cala a boca, Jirok. Vai perder a cabeça se o Lorde Demônio te ouvir. Vamos morrer de qualquer jeito. Vamos dizer que essa terra realmente se torne fértil. O que vamos plantar? Não temos nada para cultivar. Logo ele aparece. Está curioso sobre o que vamos cultivar? Lorde Demônio, me siga. Ele observa, naquele dia, a flor roxa que vi por um breve momento. Isso é algo que pode ser plantado. Ele observa e logo nota. É isso? Sim, vamos plantar as raízes dessas flores.
Baal e alguns dos esquadrões de cultivo já retiraram flores assim de vários lugares. Me perdoe, mas, Lorde Demônio, as raízes dessa flor não podem ser comidas. Ao consumir, causa dores abdominais extremas e pode até nos matar. Bom, não tem nada além disso que possa ser mastigado nessa terra, tem? O experimento para testar se isso pode ou não ser comido vai ser concluído agora. Perdão, experimento? Nesse momento, sua filha deve estar comendo isso. Lá ele ouve surpreso e começa a correr gritando. Por que estão fazendo isso com minha filhinha inocente? Por favor, não coma, não coma. Logo abrindo a porta. Flute, não coma isso! Quando ele observa, logo nota que ela estava saboreando. E diz que enquanto ela comia isso, ela não sentia nenhum tipo de dor e que ela se sentia muito satisfeita. Flute, você realmente está bem? E lá ela confirma que estava bem, dizendo que eles deram isso para ela comer e que não sentia nenhuma dor. E aí, acredita em mim agora? Há muito tempo, humanos de uma certa terra também fizeram plantas venenosas serem comestíveis de uma certa maneira. Eles conseguiram cultivar e foram capazes de solucionar seus problemas de fome. Isso aí é conhecido como batata. Lá ela chorava, dizendo que ela não acreditava que ele estava sendo tão gentil como um demônio inferior como ela, e agradecia. E lá o sistema aparece. Uma parte do seu exército demoníaco se sente feliz ao comer. Você recebeu pontos de felicidade pela primeira vez, e lá aparece mais um. Logo ele olha e nota tudo, pois a garotinha fez ele ter o primeiro ponto, e continua olhando fixo, relembrando de tudo que aconteceu. Só porque sou Lorde Demônio, não quer dizer que sempre tenho que parecer tão sério. Uma pirralha como você só tem que comer o quanto puder e crescer bastante. Lá eles olhavam perguntando se ele estava tentando engordar ela para comer depois, e esse era realmente o Lorde Demônio que eles conheciam. O lugar mais vasto no território do Lorde Demônio, Shavin de Antal. O território é dividido em 5 áreas, e essa é localizada na mais profunda. Shavin de Antal, a área da estrela 1, a área da primeira estrela, da segunda, terceira e quarta. É um frio congelante de noite e um calor escaldante de dia. Esse clima me lembra dos planaltos andinos. No passado, as pessoas do Andes não tinham comido bastante para comer, então acabaram comendo batatas selvagens venenosas. Então, todos eles morreram. Como sabe como são humanos? Eles são capazes de fazer coisas que não tem nem como imaginar comer serem comestíveis. Lorde Demônio, já colocamos tudo no lugar. Boa, Baal, bota pra quebrar! Então ele salta logo esmagando tudo no chão e começa a esmagar cada uma dessas batatas. Congelamos elas por 5 noites e então usamos o pisão meteoro para poder fazer elas derreterem durante o dia. Isso faz com que o veneno dentro das batatas vaze e evapore. Congelamos, derretemos, esmagamos e então evaporamos. Depois de repetir esse processo, secamos, armazenamos antes de cozinhar um pouquinho. Aí elas se tornam batatas selvagens que podem ser comidas à produção de chumbo. Reúne o esquadrão de cultivo que estava fazendo adubo. Está na hora do lanche. Eles vão gostar das batatas, né? Não tem tanto, então só podem pegar 2 cada um. Ainda tem muita batata sobrando. Não podemos fazer mais? Duvido que tem tantos assim sobrando. É bem longe de ser suficiente se queremos aumentar o exército demoníaco inteiro. Portanto, obviamente, temos que plantar as batatas restantes e fazê-las se multiplicarem. Eles olham e se perguntam se ali era raiz venenosa e se podiam comer. E alguns no fundo falavam que um dos tios deles tinha morrido depois de comer isso. Eu já falei, não falei? O Lorde Demônio mudou elas para vocês poderem comer agora. A Flute comeu e está muito bem. Seu idiota, olhe pro Lorde. Essa é a cara de alguém que dá comida de bom grado. Ele está ansioso pra gente comer isso aqui, rolar no chão de dor e depois morrer. Logo botando pra dentro da boca. Você tá maluco? Lá ele mastigando logo engole. E começa a chorar, dizendo vida longa ao nosso prota. Depois que o esquadrão de cultivo observou a primeira pessoa comer, todos comeram o chonho rápido. E lá observavam ele. O Lorde Demônio realmente nos deu comida que dá pra comer. E um deles começa a gritar sobreviva. E todos davam viva ao rei Credos. Não gostei muito desses gritos. Vou fazer eles mudarem depois. A cara que ele fez parece que tem certeza que vai conseguir produzir comida decente nessa terra desolada. Talvez ele realmente consiga trazer um fim a essa tragédia causada pela fome. E lá mais uma vez o sistema aparece dizendo que ele fez todos se sentirem felizes e ganha mais 50 pontos, ficando com 51 no total. Oh, que número interessante de pontos. Posso ficar um pouco mais forte agora, mas o que vai me beneficiar ainda mais? Não tenho nenhuma ideia agora. Talvez eu só reúna mais pontos primeiro. Agora vamos dividir entre os esquadrão de produção de adubo e coleta de batata. Enquanto ele pensava, o outro fala. Esquadrão de cultivo, prestem atenção. Digam isso a vila inteira depois de terminarem o expediente. Diga que a comida minimamente comestível pode ser produzida nessa terra. Prometemos que os demônios que cavam as batatas receberão moeda que poderá ser trocadas por chunho. Ele é tão inteligente quanto parece. Mesmo sendo tão irritante, ele também é o que mais ajuda. Demônios da vila, cavem fielmente todas as batatas para mim. Um lado vai continuar produzindo os chunhos que são comestíveis, enquanto o outro vai fazer o adubo. Isso, dei mais 10 passos daí. Não, 10 passos não vai dar, voltem um passo. E assim, colocando ele lá, logo manda o golpe, fazendo ele de para-raio.
Enquanto isso, vou trabalhar duro para produzir nitrogênio. Já tem adubo suficiente agora. Está na hora de seguir para o próximo passo. Precisamos espalhar adubo igualmente através da terra, mas é muito vasta. É terra demais para o esquadrão de cultivo estar sobrevivendo apenas com algumas bolas de chunhos. Logo ele acordando, começa a chamar o nosso prota de maldito, um grande general demônio que funciona bem mesmo com fome. Mesmo sem descanso ele consegue trabalhar por muito tempo. Realmente, não tenho escolha a não ser esperar por aquilo. Você realmente pediu por mais 3 tropas do Mestre Estelares? Sim, eu pedi. Solicitamos que você pare de atacar e forneça o máximo de tropas possível para cultivar, mesmo tendo enviado os mensageiros para os 4 Mestres Estelares que gerenciam cada área. Ainda não recebemos resposta de nenhum deles. Será que os mensageiros colapsaram de fome no caminho até lá? Mas está muito complicado espalhar adubo com o número atual de tropas. Então chegamos até o território dos demônios, a área da primeira estrela, Penhasco dos Mortos. Então esse ser começa a falar com alguém, dizendo que segundo o relatório dele, o Lorde Demônio Credus realmente tinha começado a fazer agricultura, e que parecia que ele já tinha conseguido criar comida minimamente comestível. O barbudo começa a falar: Credus, ele está fazendo tudo isso por medo de mim. Já que fico mais forte quanto mais demônios morrem, ele parou a guerra e está reduzindo o número de pessoas mortas de fome para manter meu lugar. E lá aparece primeiro o mestre Selah, pai dos mortos Sarutu. Você lidou com todos os mensageiros que foram enviados para a segunda, terceira e quarta áreas, né? Ele confirmava, dizendo que os mestres Selares não têm ideia de que a guerra parou por conta de agricultura. Os demônios devem todos morrer de fome. Só assim vão se tornar minha comida e meu exército. E aí, vou matar o Credus e me tornar o Lorde Demônio. Meu ajudante fica a mim. Quero que você destrua tudo relacionado à agricultura que o Credus já fez. E lá ele confirma a ordem. Chegando à noite, o camarada já estava morrendo de frio. Ele se aproxima e diz que o nosso prota era realmente cruel, pois ele transformou o Azura em um cadáver ambulante para fazer ele de exemplo. E pedia para ele não se preocupar, pois o Lorde dele gostava dele, e que ele vai levar ele depois de matar o Credus. Usando sua habilidade de espectros, começa a dar ordem para destruir tudo nessa terra, ao ponto dele não poder mais ser usada. E assim eles começam a correr, preparando para destruir. Logo um deles começa a chamar, dizendo que isso era o adubo que um dos patrulheiros tinha falado. E lá ele pedia para espalhar tudo na terra, ao ponto dele não conseguir juntar tudo isso. E lá continuava pedindo para misturar tudo. Enquanto ele ria de tudo isso, o outro, com sua expressão, apenas via que ele era um burro e começava a relembrar: o que vamos fazer agora? O adubo precisa ser triturado bem fino e misturado no solo. Fazer isso é bem complicado, então é impossível só com um esquadrão de cultivo conseguir fazer isso sozinho. E assim percebemos que os camaradas estavam fazendo isso completamente de graça, e lá ficava se perguntando o que eles estavam fazendo ali.